Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Acabou agora. Flamengo 1, Amazonas 0. Separei para vocês as análises do programa Linha de Passe da ESPN Brasil. Vamos ver agora o que os comentaristas vão falar da classificação do Mengão. O Flamengo está nas oitavas de final e eu quero saber também a sua opinião. O que você achou do jogo? Comente aqui, fique à vontade. Placar magro, 1-0 Flamengo, igual no primeiro jogo também venceu por 1-0. Os dois jogos com gols de Pedro. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal, o seu like ajuda bastante, se inscreva, é de graça, é só clicar aqui no botão inscrever-se, seja bem-vindo e ative o sininho, tá bom? As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos ver agora o que eles falaram da classificação do nosso Flamengo, vamos lá! Esportes, começando o nosso Linha de Passe com o Birner, com o Jean Oddi, com o Paulo Calçade, com o Renato Rodrigues, pra gente falar sobre a classificação do Flamengo, entre outras coisas. A gente abre com esse assunto, depois a gente fala do Corinthians, do Atlético também. O Fluminense hoje também passou, o Botafogo passou, o Atlético Goianiense também avançou à próxima fase. E o Flamengo passou daquele jeito burocrático, Birner. É por aí, né? 1-0, gol do Pedro, tomou sufoco em alguns momentos, passou algum aperto. E a impressão que fica, eu vou começar contigo, eu quero ver os companheiros também, é que assim, parece que o Flamengo meio que escolhe os jogos, né? Olha, contra o Corinthians, se perder vai dar ruim, hein? Aí vai lá, joga, faz 2-0, ok. Olha, esse Bolívar aí precisa ganhar, senão vai ficar difícil a Libertadores. Quando o negócio aperta, os caras vão lá e dão recado. Quando chega um jogo meio... Esse jogo aqui já está meio que a classificação encaminhada, aí vem aquele jogo burocrático. É só uma sensação, não uma informação. Mas para quem assiste, a gente estava vendo na redação, a impressão é que assim, hoje eles estão naquele modo burocrático, aquele modo, esse aqui já foi, e a gente vai fazer chuveirinho, vai fazer levantamento da área, ligação direta, e a gente volta a ver aquele Flamengo, como estavam falando na redação, modorrento, Birner. Bom, boa noite a você, ao Jean, professor Calçade, Renatão, aos fãs do esporte. Se classificar era uma obrigação, então eu não vou elogiar o resultado, porque às vezes um time não joga bem, mas consegue, de alguma forma, o resultado, e a gente elogia. O desempenho hoje foi muito ruim mesmo. E quando eu falo de ruim, é que o jogo não flui, a marcação não é boa, o lado direito é vulnerável. E eu não acredito nisso. De escolher jogo? Porque se os jogadores estão escolhendo os jogos, as partidas, o treinador não concorda. Isso pode ter a ver com motivação para o jogo. Aí pode ser, mas eu acho que o Flamengo precisa se motivar nesse momento a jogar bem, seguidamente, a fazer partidas à altura dos seus jogadores. Quanto mais você jogar melhor, porque até o seu desempenho vai corresponder cada vez mais lá na frente, você consegue aumentar, melhorar seu nível, seu desempenho quando os grandes confrontos vierem. Por mais que a equipe, às vezes, consiga mostrar um futebol que me faz acreditar que o time vai andar, e eu acredito muito mais que o time vai andar por causa do treinador e da qualidade dos jogadores do que propriamente pelo que eu tenho visto em campo. Em campo organizado, ultraquadrado, né? Sem muita alternativa, sem aproximação, sem triangulação, com excesso de lançamentos longos, todas essas coisas. Mas, às vezes, é tão chato de ver isso de um time que podia jogar de outra forma, principalmente contra o Amazonas, e até fazer um treino para que a coisa ande, empolgue o seu torcedor, que eu me ouvindo, falo do Flamengo é chato. Sim? Porque eu tenho que refletir mais ou menos o que eu vi em campo hoje. Então... Porque não é colocar água no chope, do tipo, ganhou, classificado, vocês estão lá reclamando e tal. Vocês falam que a torcida do Flamengo é exigente, vocês também são. Mas assim... Cumpriu a obrigação de se classificar jogando futebol que não deve ter agradado nenhum torcedor, é o meu resumo. Basicamente é isso. A gente acompanha o jogo com torcedores do Flamengo, inclusive na redação. Os caras... Sim. Alguns dizendo, nossa senhora, hoje tem jogo do Flamengo, era para ser uma alegria, mas, nossa, tá muito chato de assistir. E a impressão que dá assim, agora vai porque ganhou do Corinthians e ganhou do Bolívar. Aí não vai. Agora ficou com um pingo de dúvida porque esse jogo contra o Amazonas foi ruim. Aí vem o próximo jogo, aí melhor e pior. É uma oscilação que eu quero saber se é natural, se esse é o tom da Eu começo te respondendo boa noite. Boa noite. Respondendo, colocando o Atlético Mineiro na parada. Era, assim, depois de alguns ótimos jogos com o Milito, né, a cobrança, é o melhor time do Brasil, está arrebentando e tal.
o Milito mesmo admitiu que passou perto de cair fora da Copa do Brasil. Foi mesmo. Faltou isso aqui. Perdeu. Não jogou bem. Então, assim, estava empolgando, não empolgou. O Flamengo não empolga, joga de acordo com as circunstâncias. Hoje precisa menos. Tal. E quem é que está destoando desse tipo de situação no futebol brasileiro? Que é lá e cá. E a gente tem uma vantagem nessa rodada, né? Ninguém está vindo arrebentado no sábado e domingo. Pois é, Todo mundo concentrou seus times principais nesta rodada de Copa do Brasil. E não vai jogar no final de semana também. Para poder também. jogar na semana que vem quem está na Libertadores, porque não vai ter rodada também. Então a Copa do Brasil era para vir com tudo, né? E o Flamengo, cara, você olha, é legal traçar paralelos. Você pegar o Corinthians e o Flamengo, os dois conseguiram se enroscar em adversários infinitamente inferiores. O Flamengo, então, nem se fala, porque tem um poder muito maior do que o Corinthians. Sim. Coletivo até, que não foi alcançado nem acessado. O Corinthians está buscando criar um jogo coletivo, que também não consegue. Assim, ganhou do Fluminense, agora vai. Argentino Júnior, mas aí pega o América e é um jogo enroscado. É um jogo que ele fica quase igual ao adversário. Né? O futebol tem disso. Mas só tem duas diferenças aí, Calçade, do Flamengo. Você, quando vacila, você fica igual ao teu adversário. Ele pode ser da 4ª divisão. Sim. Você joga o futebol da 4ª divisão com ele. Mas tem duas diferenças aí com relação a essas comparações. Primeiro, o elenco do Flamengo é um elenco que, né, disparado na frente de todos esses, ou melhor, ou disparado com relação ao banco do Flamengo. Que você falou. Tem banco. Por isso que eu falo elenco. Nem do grupo. Elenco. Você pega só o banco. Elenco, não é só o time, elenco. E outra coisa, aí a gente tem o Antônio Oliveira, que tem pouco tempo de trabalho. A gente tem o Milito, que tem pouquíssimo tempo de trabalho. A gente pode citar o Zubeldia com pouquíssimo tempo de trabalho. Não que o Tite tenha um tempo de Abel Ferreira já no Flamengo. Mas é um Tite que tem 12 jogos do ano passado, mais quase 6 meses desse ano. Assim, com o elenco que tem. Olha o futebol brasileiro, é muito fácil só olhar para o Flamengo. Se quiser, a gente pode só falar do Flamengo. Esquecer os outros, que muitos estão tendo o mesmo tipo de problema. Uhum. Quando você olha para o futebol brasileiro, um pouco de uma forma mais ampla, ele é tão bagunçado, tão zoneado. Tudo é muito bagunçado. Fazer uma tabela, você tem que parar o campeonato, e você não tem quando jogar, porque o campeonato não tem um espacinho para qualquer possibilidade de ter um jogo adiado, porque acabou a luz, porque choveu. E nesse caso da tragédia, ninguém vai ter um calendário que tenha na sua previsão durante o ano tragédias. Claro. Mas é um calendário que está sufocado. Então eu vejo, o jogador vem para esse ambiente, aqueles que já jogaram fora e aqueles que nasceram aqui, já nasceram na bagunça. Os que nasceram aqui querem uma vida num num mundo melhor do futebol. E aí depois podemos até falar de Thiago Nunes, da entrevista para ele. Foi a ESPN lá no Chile, dizendo assim, quero ver o Guardiola jogar aqui a Libertadores. Jogar contra o Bolívar na altitude. Eu quero ver alguns dirigirem o Manchester City também, para ver o que acontece. Você vai ser campeão 4 vezes seguidas. Tem isso também, né? Que lá é um mundo ideal, eu reconheço, perto daqui é um mundo ideal. Você extrai muito mais seriedade dos jogadores, dos elencos, né? Foco, tem muito mais. E aqui hoje é dia de dar uma enganada e passar. Domingo tem um grande compromisso, hein? Temos que ganhar, senão é clássico, isso gera crise. Aí você já tem outra mobilização. Mas esperava mais o Flamengo, não esperava o Atlético essa recaída, esperava que o Corinthians em maio já tivesse traços de um jogo melhor e você não encontra. Embora o treinador diga outra coisa nas coletivas, o treinador está defendendo que está tudo indo. Está tudo caminhando, então, vencendo. Assim, é uma resposta do Flamengo, mas que é preciso olhar para os outros também. Para a gente tentar entender o que está acontecendo com todo mundo, não só com o Flamengo. O que se deve a essa patinha, Jean? Então, boa noite, William, boa noite, companheiros. Bom, primeiro, assim, só para destacar na linha do que o Calçade falou, a gente está falando de uma rodada de Copa do Brasil em que passaram todos os favoritos, mas vários sofreram. Uns mais, outros menos. Claro que uns com adversários mais fortes, como foi o caso do Atlético, que pegou um Sport que fez uma partidaça hoje, mas acabou eliminado. O Flamengo teve seus momentos de risco, o Corinthians teve seus momentos de risco. Então, primeiro que é engraçado que a gente está na metade do 5º mês deste ano
E a gente ainda tem vários jogos que são jogos que a gente olha e fala, cara... Pra quê, né? Pra que isso? Por que isso? Quer dizer, tem time pegando adversário de quarta divisão, mesmo os jogos da Libertadores, da primeira fase, os da Sul-Americana não vou nem falar, mas os da Libertadores de primeira fase, a gente ainda tem muito jogo... E aí, assim, não estou evidentemente criticando a existência dos jogos da Libertadores ou da Copa do Brasil, porque são campeonatos muito legais e importantes e tem várias atrações, vários atrativos desses campeonatos. Mas é claro que a gente já devia estar com todo mundo consolidado, embalado, sabendo do que é capaz, do que não é capaz, se o ano começasse com o Campeonato Brasileiro. Ponto. Não vou mais entrar muito nessa esfera, porque a gente fala disso há 20 anos. Se ele exigisse desde o primeiro dia da competição. Exato, exato. E não assim, vai. Desde o primeiro dia da temporada. Exatamente. Agora, do Flamengo é engraçado. Então, assim, é muito normal acontecer isso que acontece com o Flamengo. Essa ciclotimia, essa irregularidade, essa coisa de ficar subindo, descendo, jogando bem o jogo, 2 mal, é normal e acontece com todo mundo no fim das contas. Mas é óbvio que o olhar para o Flamengo é um olhar diferente. Sim. Porque realmente não dá para comparar o elenco que o Flamengo tem com nenhum outro elenco. Porque o Flamengo tem hoje, como já teve em outros momentos, um técnico absolutamente competente. E mesmo com os outros técnicos competentes não conseguia fazer esse time jogar. É um Flamengo que ganhou muitos títulos, mas ganhou esses títulos, acho que sem convencer em determinados momentos, né? Pelo que se esperava, pelo que se imaginava. Então ganhou título e demitiu o treinador, 2 vezes. 2 vezes. 2 vezes. 2 técnicos campeões acabaram sendo demitidos. E eu, ao contrário de muita gente, não acho absurdas essas trocas feitas pelo Flamengo, pelo que o time não estava jogando nas retas finais das 2 competições, ou 3 competições que acabou vencendo. Então, assim, o olhar para o Flamengo é um olhar diferente pelo potencial que esse time tem. Mas eu, sinceramente, não consigo, William, e não tenho resposta, tá? Eu não consigo olhar para essa coisa do dizer, eles escolhem jogo, eles estão a fim de uns e não estão a fim de outros. Porque... É uma impressão. Qual é a lógica disso? Você chegou até Manaus para você falar assim, eu não vou jogar. Não pode Manaus ser. para falar assim, Então não é não jogar, time que joga não bem ir com o sem mesmo isso, não é afinco, isso. com a mesma intensidade, Até porque sentir que o não dá jogo pra- como sentir os outros, por exemplo. Então, mas entendeu? aí vai Eu ser um também não tô problemaço, cobrando. porque assim, só uma coisa, é um problemaço para quem tem disparado o melhor elenco do Brasil e que, portanto, se levar os 38 jogos do Campeonato Brasileiro a sério, se torna o amplo favorito à conquista do Campeonato Brasileiro. Só que se for essa a lógica, e essa é uma ideia que acho que muita gente divide e compartilha, se for essa a lógica, vai ser difícil, porque você precisa jogar sério contra o Cuiabá, você precisa jogar sério contra todos os candidatos ao rebaixamento. Não dá para você só achar legal o jogo com o Palmeiras, o jogo com o Atlético, o jogo... E algumas atuações do time na fase de É. grupo da Libertadores também, não é isso. E assim, até não dá pra você desvincular. Boa noite, amigo. Boa noite, boa O noite. esporte Boa está noite. em casa. Eu tenho muito comigo que um jogo é a extensão de outro. Não tem como. Você sai de um jogo, qual que é a sua dinâmica da semana? Treinar o que não foi tão bom, deixar melhor o que foi bom. Então, um jogo conversa com o outro. O jogo depende... A preparação, o dia a dia do clube tem a ver com o jogo anterior. Sim. Então, se você tira o pé em um e no outro você acelera, você não vai conseguir manter o mesmo ritmo. E o Flamengo que a gente viu hoje é um Flamengo longe da questão até do equilíbrio que o Tite tanto fala. Porque é um time que pecou em várias fases do jogo. Não é que o time foi mal para propor o jogo, como vinha sendo antes. Não, o time foi mal na transição. As perdas de bola do Flamengo, a volta, tem gente que volta, tem gente que não. Aí eu acho que é uma questão também que chegou a hora de se começar a cobrar mais de algumas peças do elenco. Quem gente não que é tava unanimidade. passando, Quem que você acha Cara, que tá... o Gerson com o Varela ali. O Varela tomou um calorzinho do Serafim, que fez um De baita- novo tomou calor o Varela. Sim, mas toda hora dobrando em cima dele, porque você escolheu colocar o Gerson ali. Então eu vejo muitos treinadores do Flamengo. Mas só um parênteses, Renato, porque escolher colocar o Gerson ali, teoricamente, deveria acrescentar nesse aspecto Sim, em relação, com bola. sei lá, ao Luiz Araújo, bola. por exemplo. Com bola. Não. Mas mesmo em o relação... que todo treinador do Flamengo faz há 5 temporadas? Maravilhismo. Eles tentam colocar os melhores e achar posição para os melhores. Lembra quando estava com o De La Cruz e aí não...
Porque, infelizmente, não dá para jogar 15, 16. O Flamengo tem 15, 16 para ser titular, mas não consegue jogar. Então você coloca o Gerson ali, e ali toda hora o Varela dobrando em cima dele. É uma volta, é um time que quando tem a bola, você olha, estático. Eu sei, mas você acha que se tivesse o Luiz Araújo seria melhor? É isso que eu tô querendo dizer. Sem Recompõe bola, melhor. sem bola, sim. Recompõe melhor. Como postura, não como posição. É o cobertor curto. Aí é postura. É isso, em postura não. E assim... E você sabe que o Tite gosta de jogar com o meio aberto, com um jogador Sim, mais de drible do mas- outro lado. Mas ele olha muito para o comportamento das equipes dele, os jogadores sem a bola. E não é o técnico. Sem a bola. Sim. Não, desculpa, não é o técnico, porque você lembra do Tite trabalhando... O Jadson marcava muito pela direita. Sim, eu estava lá, inclusive. Que era um jogador que tinha muito menos característica de marcação em tese. exatamente. O que era surpreendente. O Gerson era ponta na base. O Gerson jogou na Roma. Sim, pelo lado o do Gerson campo. jogou na Roma. Até na ponta esquerda jogou na Roma. Mas... Então, assim, eu vejo treinadores no Flamengo, e aí eu falo que também a gente tem que tirar um pouco do zoom desse treinador, porque assim, já não é o primeiro treinador que tem qualidade, como disse o Jean, de um time que às vezes pressiona, às vezes não pressiona. E, claro, a gente tem que deixar bem claro, para mim o Amazonas fez um jogo muito correto, muito organizado também. Tem adversário, tem adversário do outro lado, a gente tem que pontuar isso também. Mas assim, como eu falei, ele fala em equilíbrio, o time tem problemas em várias fases do jogo. O time quando propõe o jogo, quando fica com a bola, você não vê movimento, você não vê gente atacando espaço. Aí tem um lance que eu até separei para mostrar amanhã no Sport Center, que eu acho que o Varela pega a bola por dentro, ele olha assim... Aí demora alguns segundos, aí o Arrascaeta sai de lá e fala, dá a bola pra mim. Sabe, eu não sei se é uma questão só de ainda não estar automatizado, de o time ainda não ter assimilado. Mas também assim, já era pra estar, né? Exatamente. Então, esse é um ponto. Nós estamos falando 7, 8 meses. Você não vê gente atacando espaço, você não vê o ritmo do jogo. Do Flamengo. O Flamengo não coloca ritmo no jogo. O jogo fica muito aqui. Claro, o gramado mais pesado, o jogo vai ficar um pouco mais lento. A gente tem que pontuar tudo isso. Mas assim, por que quantos isso? treinadores vão passar ainda aí e as coisas não vão acontecer? Primeiramente, eu tenho aqui o ranking de atuação e eu tenho aqui as estatísticas do jogo, cara. Vamos lá primeiro para o ranking de atuação. Matheus Cunha, goleiro reserva do Flamengo, que na Copa do Brasil é o titular, né? Teve uma nota de 6.0, 6.1, a nota do GE e a nota do público. Eu vou falar aqui a nota do público, que é a nota da torcida, tá bom? Varela teve uma nota 4.5, sofreu muito com o Matheus Serafim. E como sofreu, né? Deu até medo do lado direito, galera. Meu Deus do céu, hoje foi muito mal o Varela. Fabrício Bruno, nota 5.9, não sentiu a iminente transferência para o West Ham. West Ham que quer contratar o Fabrício Bruno, ofereceu 15 milhões de euros, 83 milhões de reais, pelo Fabrício Bruno, que deve se despedir do Flamengo em breve, galera. Não tem como, é muita grana. Então ele teve uma nota 5.9 e não comprometeu, né? Léo Ortiz, que entrou no lugar do Léo Pereira, entrou muito bem, teve uma nota 5.9, nota do público, também portou-se bem defensivamente, não errou passes durante a partida. Precisa de ritmo de jogo. O cara não joga, lógico que ele vai precisar de ritmo de jogo, né? Ayrton Lucas, nota 5.5. Matias Vinha entrou muito bem, deu um lindo cruzamento para o Luiz Araújo em escanteio que antecedeu o gol do Pedro. Nota 6.0, nota do público. Alan, nota 3.5. Ficou pendurado e fez várias faltas, né? O Alan não foi bem, cara. O Luiz Araújo, nota 6.7, entrou muito bem no meu ponto de vista. Entrou driblando, buscando o jogo, finalizando. A primeira chance que ele teve, ele já finalizou. O goleiro fez defesa, pôs para escanteio, né? De La Cruz, nota 7.0, saiu, pediu para sair, ele sentiu. Deixa eu ver aqui, ó. Era disparadamente o melhor do Flamengo, mas sentiu dores na coxa e pediu para sair. Exatamente isso aí que eu falei. Igor Jesus, nota 5.8, mostrou personalidade ao arriscar de fora da área quando o jogo estava apertado. Igor Jesus, nota 5.8. Arrascaeta, 3.4, muito abaixo. Não é de hoje que a Arrascaeta vem mostrando a lentidão e pouca participação. Lohan deveria ter entrado mais cedo, também concordo. Lohan, nota 5.7, entrou no fim do jogo e não teve tempo para mostrar nada. Então, a nota 5.7. Gerson, 4.8, perdeu muito tempo. Ele segura demais a bola, né, cara? Então, o Gerson, não é que ele jogou mal, mas
perto daquele jogo do Corinthians e do Bolívar, hoje ele foi bem abaixo, né? Nota 4.8. Everton Cebolinha, 5.2. Eu gostei do Cebolinha, buscou o jogo. Eu daria até uma nota maior para ele aí, uma nota 6. Victor Hugo, nota 5.8. Não teve tempo, entrou já no finalzinho, né? Pedro, nota 7.1. Começou querendo o jogo, finalizando, dando passes e disputando a bola com o goleiro. Ah, foi pênalti no Pedro, hein, cara? Aquela jogada lá, pra mim, foi pênalti, hein? O juiz e o VAR não deram um pênalti aí. O Pedro que fez o gol da vitória nos 2 jogos, tá? Tite, nota 3.1. Vamos entender aqui por que a nota foi 3.1. Demorou demais a tirar a Arrascaeta do campo, concordo. Camisa 14, apesar de ser o craque do time, não conseguiu entrar na defesa adversária. Pouco criava e também não finalizava. Exatamente, cara. Ele teve chances de finalizar e não chutava no gol. E errava o passe ainda. Lohan merecia mais minutos, tá aí então as notas aqui do público. Deixa eu pegar aqui as estatísticas do jogo, ó. Posse de bola, 37 para o Amazonas, 63 Flamengo. Chances, grandes chances, 0 Amazonas, 3 Flamengo. Finalizações foram 13 do Amazonas contra 21 do Flamengo. Defesas do goleiro, né? 7 do Amazonas contra 3 do Flamengo. Escanteios, 9-10. Faltas, 10-14. Passes, 305-547. Lembrando que o mando aqui é do Amazonas, tá? Desarmes, 5-13. Cartões, 0-1. O Flamengo teve um cartão que foi o do Alan. Finalizações, 13-21. Finalizações no gol. Importante isso aqui, ó. 3 do Amazonas e 8 do Flamengo. Cara, o goleiro do Amazonas foi o melhor em campo pro lado do Amazonas, porque ele pegou 8 bolas, cara. Defesaças mesmo, né? Finalizações na trave, teve uma, né? Chute no travessão do De La Cruz. Finalizações de fora da área, 7-6. Tá, então, as estatísticas do jogo. Muito obrigado a todos. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Fui!